Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 34 da trilha de WES do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje a gente vai falar de validações na prática. Nós vamos validar aí o nosso CPF, beleza? E para validar o nosso CPF, a gente precisa dar uma olhadinha neste quadro aqui, que a propósito eu tirei ele lá do vídeo onde eu expliquei os conceitos de validações para vocês. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, dá uma olhadinha no card que eu vou deixar aqui e lá eu vou explicar tudo para vocês sobre validações, beleza? Bom, sabemos que vamos fazer a validação do CPF, portanto, em qual desses momentos aí presentes na minha tela a gente vai inserir o código para validar o CPF. Se nós olharmos bem aí, né, não vai ser no 1, porque não vai ser na visão do S. Não vai ser no Validate, porque eu não vou preencher nada faltando, eu quero validar alguma coisa. Também não vai ser ali no Builder, beleza? Porque não é máximo nem mínimo, eu quero verificar se um valor digitado pelo usuário lá está válido. Validate, isto muito me interessa. Vamos dar uma olhada nos outros? O saving, último momento para bloquear, verificar se existe outra coisa, não é isso que eu quero. E o saved, depois que a minha transação está lá, só falta comitar, eu vou fazer isso? Não faz sentido, porque o CPF já tem que estar lá prestes a comitar, né? De forma bonitinha. Portanto, validate. Legal. Então já sabemos que é no método validate que a gente tem que fazer a alteração. Então, vamos lá fazer. Bacana? Bom, pessoal. Aqui no nosso videozinho, nosso ES, vamos logar no nosso sistema e vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas pessoas, tá bom? Eu vou pegar o José aqui, vou abrir o registro dele e eu vou editar o José. E na hora que eu editar, eu já vou simplesmente salvar e vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que estão acontecendo. Salvei. Puxa, agora já deu alguns erros aí, né? Estão dando erros de campos obrigatórios. Aqui, data de nascimento, complemento. Por que está acontecendo isso? Bom, quando nós fizemos a nossa entidade de pessoas, né, nossa tabela de pessoas lá no início do treinamento, eu vou deixar o videozinho aqui em cima para vocês, a gente fez isso. A nossa tabela de pessoas ela era muito simples. Ela tinha 3, 4 atributos. E depois de um certo tempo, o que a gente fez? Nós adicionamos novos atributos nessa tabela através da importação do nosso arquivo CSX, né? Afinal de contas, eu já tinha essas tabelas prontas, eu liberei uma atualização e a gente fez essa atualização. E onde é que está isso aí? Se você quiser saber, dá uma olhadinha no vídeo aqui em cima que eu vou deixar, beleza? Bom, quando a gente trouxe essa nova atualização presente no arquivo CSX, o que aconteceu? Eu já tinha dado de pessoas gravadas na minha tabela. Eu adicionei novos dados e novos atributos. E esses novos atributos, obviamente, eles têm as regras deles. Só que os dados que já estavam lá, eles não têm como fazerem parte dessas regras novas porque eles já existiam no passado, certo? A menos que eu escrevesse um script para alterar isso, né? Fizesse um programa para validar. Então, de toda forma, esses dados antigos, eles seguem lá na minha base sem essas validações de data de nascimento, de complemento e de tantas outras que vão acontecer aqui que a gente vai detectar, que são validações novas. Portanto, como eu estou agora editando esse registro, no momento que eu salvo, ele vai validar essas regras, que outrora não eram validadas porque elas nem existiam, mas agora eu preciso dar atenção nelas, tá? Então isso é só para chamar a atenção de vocês, porque já existem validações que estão existindo aqui, e conforme esses meus registros eles evoluíram, né? Esse meu registro ele evoluiu com novos atributos no tempo, eu tenho que verificar tudo isso. Bacana? Então, vamos colocar essas informações aqui e vamos ver se a gente consegue salvar. Então aqui, ó, 0101 de 2000 é a data de nascimento do José. Vou salvar. E aí ele continua berrando porque falta aqui o complemento. Então eu vou digitar aqui casa, ele mora numa casa, e aí eu vou salvar e falta preencher o campo data de criação. Bom, mas data de criação nem está aqui na tela. Por quê? Se a gente olhar lá no nosso Builder, na nossa tabela de pessoas, aqui, o nosso campo data de criação, ele é obrigatório, mas ele é invisível. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que ele é opcional, beleza? E ele continua invisível, mas ele é opcional e com isso ele vai passar. Salvei. Quando eu salvo regras aqui no Builder, o que a gente precisa fazer? Gerar caches. Então, vou gerar meus caches. Bacana, deixa ele gerar ali. E... tchananã, ok, bacana.
Agora, eu vou cancelar isso aqui, porque não faz sentido nenhum, não vou conseguir salvar. Eu vou limpar os meus caches, né? Sempre que eu gero caches, eu preciso limpar os caches. Então, no momento que eu limpo os caches, agora, vamos lá editar o nosso registro novamente. Vamos editar. Vamos botar aqui 0101 de 2000. E aí, vamos digitar o nosso caso aqui e vamos salvar. E aí, o que ele vai fazer? Falta preencher o campo data de alteração. Poxa, regra nova também. Então, vamos lá. Data de alteração também é obrigatório. Vamos dizer que ele é opcional. Ele é invisível, também não aparece, né? Tudo bem. Vou mudar aqui. Inclusive, no exercício que eu vou propor para vocês, a gente vai voltar esses caras aí para o formato deles, sendo que eles são obrigatórios, tá bom? Então, gerar caches. Legal. Então, vamos lá. Gerou, bacana. Agora eu vou cancelar isso aqui porque não vou conseguir salvar mesmo, né? Vou limpar os meus caches para trazer essas alterações. Vamos editar de novo. Então, data de nascimento, 0101 de 2000. Complemento casa. E agora eu vou salvar. E no momento que eu salvei, perfeito, né? As regras passaram. Então, não estou validando mais nenhuma regra na minha camada de builder. Só que tem um pequeno problema. Esse CPF aqui, ele tá bem doidão, né? Não faz sentido que ele seja desse formato. Como é que eu vou ter um CPF errado na minha base? O certo seria eu só permitir CPFs válidos. E é aqui que a gente vai fazer, então, o nosso exercício agora, né? Nossa prática aqui. Bom, a gente já sabe que tem que sobrescrever o método validate. Então, eu vou fazer o método validate para resolver esse problema. Onde é que eu faço isso? Lá no meu Visual Studio, eu vou abrir o meu projeto aqui, pegar a minha entidade. Onde é que eu estou? Pessoas, né? O CPF está na pessoa. Portanto, a gente vai sobrescrever o método aqui. E qual é o método que a gente vai sobrescrever? Sobrescrever override, método validate. Então, aqui, ó, eu tenho ali o external validate, validating e web validate. O que eu quero é o validate. Bacana. Ele, inclusive, usa o Validation Results aqui, que é ali, ó, do Microsoft Practices Enterprise Library Validation, que a gente tem que fazer a referência dele, né? Olha só, a referência está feita aqui. Se você não tem ela, você provavelmente instalou as DLLs na mão. Mas quando a gente instala as DLLs aqui via Nugget, né, o que é o nosso caso aqui, o que acontece? Como o banner já traz ele por referência, todas essas DLLs já vêm referenciadas por padrão aqui no nosso projeto, então a gente não precisa se preocupar com isso. Bacana? Então vamos seguir adiante. Então olha só, eu tenho que verificar aqui se o meu CPF é válido. Se ele for válido, eu deixo seguir adiante. Se ele não for válido, eu vou ter que lançar uma mensagem de erro. Então, para eu verificar se o meu CPF é válido, eu vou verificar aqui se o meu dis.cpf é válido. E como é que eu sei se um CPF é válido? Tem que sair verificando os dígitos, aquela coisa toda? Não precisa. A tecnologia, olha só, por se tratar aqui o campo CPF de um campo do tipo string, a tecnologia já nos entrega, através do Banner Tecnologia Business, né, métodos que validam o nosso CPF. Então, posso colocar aqui, ó, is valid CPF. Poderia verificar se ele é um CNPJ válido, se ele é um PIS válido. Bacana? Então, já tenho todas essas rotinas prontas. Então, aqui, ó, é um CPF válido? Esse método vem lá da tecnologia, como eu comentei para vocês, certo? Então, é válido? Se ele é válido, não. Então, aqui, se ele não é válido, né? Vou botar um note na frente. Então, se ele não for válido, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu Validation Results, e vou adicionar um resultado novo. E qual vai ser esse novo resultado? Eu vou adicionar um new Entity Validation Result. Beleza? Esse Entity Validation Result, ele é da tecnologia. Portanto, Ctrl ponto aqui para eu importar o nosso pacote Banner Tecnologia Business Validation. Então, a partir de agora, eu vou adicionar um novo resultado e esse Entity Validation Result. E qual é o resultado que eu vou passar aqui? Eu abro uma mensagem para ele e vou dizer aqui, ó, o CPF é inválido. E aí, tá feita a nossa mensagem de erro. Percebam que esse Validation Results ele é uma lista. Então, se eu tivesse aqui mais campos com problemas, né, eu poderia ir adicionando esses meus Add Result, vários Add Results para cada campo errado que eu tivesse. E quando eu retorno lá para meu OS, né, eu teria lá então uma lista com esses erros mostrados na tela.
Beleza? Então aqui o meu CPF é inválido. Tá ok. Agora a gente vai testar. Será que vai funcionar? Como é que nós vamos fazer? Vou ter que buildar novamente. Então vou parar esse meu provider aqui que está rodando. Vou rebuildar o nosso projetinho aqui. E no momento que eu rebuild, ele vai gerar DLL lá no provider bin, lá no bin também do WES, né? Beleza? Ok. Neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui subir o meu projeto, clicando aqui no meu pessoal novamente, ele vai subir o provider, vai carregar tudo aquilo, beleza? Então, enquanto ele faz isso, a gente dá uma pausa e eu já volto quando estiver logado no sistema de novo. Não sai daí, até já! Voltamos, pessoal. Tá aí a nossa tabela de pessoas, já fiz o login tudo novamente. Agora eu vou editar então novamente o nosso José, né? Vou editar e vou salvar. E neste momento, olha lá, CPF é inválido. Por que o CPF é inválido? Porque eu preciso botar um CPF válido. E agora, isso aqui de certa forma vai gerar um probleminha pra gente, que é as nossas inconsistências lá do passado que a gente digitava qualquer coisa. Então a gente está colocando regras aqui no nosso sistema. Bom, vamos validar um CPF aqui. No Google, né? Gerador de CPF Dev. Então, este sitezinho aqui, ó, fordevs.com é muito bacana porque ele gera um monte de coisa, certidões, carteira de motorista, tudo que você quiser. Então eu vou gerar um CPF aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse site. Beleza? Então vamos lá. Vou gerar um CPF. Gerei aqui este CPF e vou copiar ele aqui. Ctrl C e eu vou então colocar esse CPF aqui no nosso José. E eu vou salvar e neste momento passou. Se a gente vir aqui e editar, por exemplo, vou botar um 4 aqui e salvar, já não vale mais, porque o CPF está errado. Então, a validação de CPF está funcionando perfeitamente, portanto, funcionou o que a gente fez. Então, tá aqui o nosso código para validar o CPF no nossa sobrescrição do método validate, funcionou. Inclusive, no link da descrição, eu também vou deixar lá no GitHub da Banner esse código bonitinho para você, se você tiver algum problema de implementação com ele. Bacana? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar essa situação aqui dos meus campos data de criação para que ele seja obrigatório, beleza? Data de alteração também vai voltar a ser obrigatório, portanto, né, se eu regerar os meus caches aqui agora e tentar gerar uma outra pessoa lá, vai dar problema. Então, o que a gente vai fazer? Por que eu fiz isso? Porque eu quero propor para vocês um exercício. Legal? Então, qual é o exercício? Olha só. Vamos lá, deixa eu botar o exercício aqui. Bom, pessoal, o nosso exercício é o seguinte. São 4 coisas que a gente tem que fazer aí para verificar as validações. Legal? Por isso, eu sugiro que você observe esta tela aqui, tá? E, novamente, lá no vídeo dos conceitos de validation, eu explico bem em detalhes, né, o funcionamento desses métodos aí. Bom, então o que você vai fazer? Dá uma olhadinha aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a data de criação, né, da nossa e alteração de pessoa. Se ela não possuir valor nenhum, ela assume a data de hoje. Então, em qual momento que eu vou inserir este método? Se a gente olhar aqui hoje, né, ele estava dando um erro porque a minha data de criação e de alteração não tinha nada. Então, se não tiver, assume a data de hoje. Bacana? A segunda coisa que a gente vai fazer é validar se a data de fim é maior do que a data do início da reserva. Então, olha só, quando a gente faz uma reserva, então olha aqui na minha reserva, quando eu faço uma reserva lá, eu tenho aqui a data da minha reserva e a data de devolução dessa reserva. Olha aqui, ó, data de início e data de fim. Então, o que eu tenho que verificar aqui? Se essa minha data de fim é maior do que a minha data de início. Porque não faz sentido que a minha data de início seja maior do que a minha data de fim. Então, se tiver problema aqui, vai parar. Bacana? A próxima coisa que a gente tem que verificar é se o plano está na validade no vencimento da reserva. O que significa isso? Olha só, os meus planos aqui, eles possuem uma data de vigência. Bacana? Então, este plano aqui, ele entra em vigor, vamos lá, no dia tal, nessa data aqui, 1º de 4, e termina de vigorar no dia 31 de 12.
Então, o que vai acontecer? A minha reserva, ela tem que ter a data final dela dentro deste plano aqui, tá? Dentro desse período. Então, já pensou? O cara pega o último dia de uma validação, faz uma reserva para 5 anos. Então, não faria muito sentido, né? Então, a gente vai ter que só posso validar. Essa é uma regra, tá? Nossa aqui, então, o nosso plano só é válido, a nossa reserva só é válida se o plano que o cara escolher estiver dentro do período de vigência. Então, verifica se na hora que ele faz a reserva, se a data de entrega aqui está dentro daquele período de vigência. Bacana? E o outro, no momento em que eu faço uma reserva, eu devo gerar um documento financeiro. E esse documento financeiro, ele não tem valor nenhum, a princípio ele é zero, mas ele é do tipo crédito. Então, cria a reserva, cria um documento financeiro para essa reserva, valor zero, tipo crédito. Bacana? Uma dica para vocês. Lançar uma Business Exception. Talvez em algum desses métodos aí a gente tenha que lançar, então dar um throw lá para uma Business Exception. Talvez você tenha alguns problemas para implementar, isso não tem crise, tá? A gente vai corrigir no próximo vídeo, bem bonitinho, vamos fazer passo a passo. Aqui em cima eu vou deixar um link de um vídeo onde a gente já verifica, né, atribui valores a uma entidade, verifica se o valor lá de um atributo da entidade, né, de uma propriedade dela, é igual a alguma coisa. Então dá uma olhadinha lá, porque talvez você vai precisar ir para escrever algum desses códigos aí. E tenta, principalmente, pessoal, identificar, né, em qual desses métodos aqui a gente precisa inserir essas regras. Tenta fazer aí. Se você não conseguir resolver a regra em si, pelo menos tenta abrir os métodos que você implementou nas classes, né, nas entidades que você acha que são as entidades corretas, né? E pelo menos bota um comentário. Aqui vai estar um exercício, aqui vai estar um exercício. E depois a gente vai fazer passo a passo. Bacana? Então, na descrição aqui desse link está o nosso Git. E também tá o link lá para o gerador de CPF para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lacra o dedo nesse joinha. Isso é muito importante para o canal. O teu compartilhamento, né? Quando você compartilha esse vídeo aqui também ajuda muito a gente. E comenta para mim, eu quero saber o que você tá achando. Diz aqui, né? Escreve aqui embaixo para mim. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!